Hoje nós estamos aqui no 12 Pod, o podcast da Chapa 12. E vou começar me apresentando então, mas antes de tudo vou pedir para vocês curtirem, comentarem, marcar-nos nas suas redes sociais, marque-nos a todos. E me apresentando então, meu nome é Adriane Menta, eu sou advogada há 11 anos, eu atuo na área de família, mais especificamente na área de violência doméstica, estupro de vulnerável, busca e apreensão de menor. Então, aqueles casos assim que o pessoal meio que foge são os que me encontram. E a minha formação, então, em Direito, também sou psicanalista, sou coach, mas atuo apenas na área jurídica, e esses cursos eu utilizo para melhor atender meus clientes. Hoje nós estamos aqui com pessoas sensacionais, colegas advogados, que também são candidatos da Chapa 12, candidatos para compor a OAB no próximo triênio. E eu vou pedir para que cada um se apresente. Posso começar pelo doutor Jardel? Pode ser, doutor? Pode ser. Por gentileza. Boa noite a todos, então, os colegas aqui, né? Meu nome é Jardel Casagrande, sou advogado há um pouco menos de tempo aí, né? Tenho uns 8 anos de OAB, mas uma trajetória bastante longa aí militando no direito, né? Com trabalho na época de fórum ainda, então, muitos me conhecem lá de dentro do fórum. Hoje eu estou do outro lado do balcão. Atuo mais na área civil, mais especificamente hoje, muito mais voltado ao direito imobiliário e o direito da saúde. Então, tenho uma trajetória já desse tempo em relação a essas áreas. E em relação a participar aqui da composição desta chapa, então, no conselho, eu posso dizer que fiquei muito lisonjeado com o convite recebido do Dr. Rudimar, principalmente tendo em vista a composição que foi feita em torno dos nomes aqui, bastante heterogênea, trazendo pessoas de várias nuances aí do direito, pessoas que integram um conselho, a diretoria, pessoas bastante qualificadas para isso, né? Então eu posso dizer que é um prazer estar aqui com os colegas e fazer parte dessa Chapa 12, buscando essa retomada da nossa subseção. Perfeito, doutor. Só lembrando que nós estamos aqui, então, para falarmos sobre a inserção do advogado na sociedade, as propostas para melhor essa inserção mais próximo, né, da comunidade, e também as propostas da Caixa de Assistência dos Advogados. Então, eu vou pedir para a doutora Claudê, né? Cláudia, para que ela então se apresente. Eu sou a Claudê Santos, tenho 16 anos de advocacia, eu atuo na área de inventário e algumas coisas de divórcio, pensão alimentícia, que nem a doutora, algumas coisinhas ali. Então, eu fui convidada pela Fernanda para participar desse podcast. Fiquei nervosa, né? Mas aceitei esse desafio, porque assim, é com grande satisfação que eu faço parte desse grupo da Chapa 12. Então, assim, eu tomei essa decisão de participar dessa chapa, porque eu também quero trabalhar por uma OAB mais forte, como é que eu vou dizer, mais respeitada e valorizada. Então, eu faço parte dessa chapa por causa das propostas que esse grupo veio a oferecer para a advocacia. Então, eu me identifiquei com esse grupo. E o acolhimento dos colegas, né? Nossa, eu me senti em casa. Então, por isso, eu agradeço muito ao Rudimara e à Fernanda, né? E a outros colegas também, que eu não vou citar o nome aqui, porque são vários, né? Perfeito, doutor. Doutor Paulo Damer, o nosso candidato a delegado da Caixa de Assistência, pode se apresentar para nós, por gentileza? Sim, eu sou o Paulo Damer, então, posso dizer que sou um dos candidatos da nossa chapa em defesa da advocacia da OAB Caxias. Sou o candidato mais antigo, não vou dizer mais velho, né? Eu sou da turma de 1989 da Universidade de Caxias do Sul. A formatura até foi uma coisa diferente. Nós fizemos a nossa formatura
no mês de dezembro, no dia 29 de dezembro. Então agora, 29 de dezembro desse ano, eu completo 35 anos de advocacia, né? De formado, né? A minha idade, doutor. Não, idade é... Não, eu disse a minha idade de advocacia. Sim, sim. Só que não, né? Então, eu sou Paulo Damer, sou casado também com uma advogada, que é a Heloísa Damer, e nós temos um filho que não quis seguir a nossa profissão, que é engenheiro civil, trabalha no município de Caxias do Sul, é concursado, é o Vinícius, engenheiro do SAMAI. E eu tive uma oportunidade muito boa, que eu valorizo muito, de ter trabalhado no Instituto de Previdência do município de Caxias do Sul por 5 anos. Fui procurador do IPAM de 92 a 97. Isso me deu uma boa experiência na área do direito previdenciário e acabou me indicando o caminho a seguir, né? Hoje eu atuo nessa área do direito previdenciário, com aposentadorias, pensões, auxílios, tudo que é referente a essa área. Tem especialização também no direito previdenciário. E outra coisa que a vida me proporcionou, que também e eu tenho que falar sobre isso, que eu acabei ocupando, depois de 97, diversas secretarias do município. Isso me deu uma bagagem muito grande, principalmente administrativa, né? Então, eu fui secretário da Habitação, secretário-geral, secretário de Planejamento, tive a chefia de gabinete também, tive a oportunidade de trabalhar com 4 prefeitos, independente da questão ideológica ou política. Os últimos prefeitos que passaram, eu trabalhei com quase todos eles, menos um. Trabalhei com o Sartori, trabalhei com o Dr. Alceu, que é nosso colega em advocacia, com o Pepe Vargas e, por último, com o Cassina. Então, eu digo que essa passagem na prefeitura me deu um conhecimento que eu agora quero retribuir e colocar na Caixa de Assistência, como delegado da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, aqui na nossa subseção Caxias do Sul. Eu acho que eu tenho condições de contribuir com a chapa e com a advocacia caxiense. Perfeito, doutor Paulo. Com certeza. E eu esqueci de falar que eu também já fiz parte do conselho ali na gestão do Dr. Rudimar, 2019-2021, e também fui coordenadora da valorização da advocacia, fiz parte da CIDAP também, e sou candidata agora novamente ao conselho. Eu vou começar então perguntando para vocês, como que vocês enxergam o papel do advogado hoje na comunidade? Quais são os maiores desafios enfrentados? Pode ser doutor Jardel primeiro? Pode ser, vamos lá. Eu tenho uma visão bastante ampla em relação à atuação do advogado. Até mesmo pela minha experiência de ter estado dos dois lados do balcão, como eu costumo dizer. Desde o momento que eu me propus a sair e advogar, a gente sempre tentou fazer algo diferente, porque acredito sim que a atuação do advogado ela não pode ser tão somente no contencioso, nos processos, e sim um facilitador da resolução dos problemas dos seus clientes. Então não basta eu ter o cliente lá e buscar o acesso ao judiciário, de fazer um processo para atender os anseios do meu cliente, e sim tentar entender o problema do meu cliente e ver a solução para ele. Hoje em dia a gente está enfrentando isso, não é segredo nenhum e é visto por todos, a gente tem uma morosidade no judiciário. E hoje em dia, para o cliente, isso também faz mal para ele. A pessoa que tem um problema para resolver, ela busca a solução e a forma mais imediata possível. Então, eu entendo que o papel do advogado não pode ser somente atuar no contencioso, combater, buscar o direito do seu cliente, mas sim também auxiliar o cliente a entender tudo isso. Claro que nós temos o papel fundamental de atuação nos processos, de atuação na justiça, mas buscar isso, entender que isso é possível e aproximar o cliente de uma sensação maior de justiça para ele, eu acho que, na minha visão, isso seria o papel mais importante do advogado. Então, um advogado conciliador que visa não só
essa questão de processos, mas sim de solucionar problemas. Então, eu acho que a gente tem que abrir esse leque para os nossos clientes dessa forma. Então, eu vejo essa atuação do advogado, essa inserção na sociedade como essencial, até mesmo para que a gente possa aproximar essas pessoas de um senso de justiça, de um senso de saber que ela tem direitos, quais são os direitos e facilitar esse acesso dela. Então, a minha visão como advogado, como a inserção na sociedade do advogado, eu entendo que seja mais voltado a isso. Eu acho que é um papel extremamente importante em relação a isso. Perfeito, doutor. Doutora? Eu também concordo com o colega que o advogado ele contribui para um bom funcionamento, né, da justiça e a promoção de igualdade perante a justiça e a lei, né? Então, assim, que nem quando o advogado é conhecedor da lei, e aí ele pode indicar ao seu cliente o melhor caminho a seguir. Que nem um caso de... vem no teu escritório um caso de um vizinho que ele vem reclamar sobre a ação de vizinhança. Então, ele vai poder indicar qual é o caminho, se ele tem direito ou não, né? Porque muitas vezes o cliente vem até nós e não tem direito, né? Mas ele acha que ele tem direito a entrar com aquela ação. E aí, cabe ao advogado orientar o melhor caminho. Se essa é o direito dele, claro, tu vai tentar resolver, porque o cliente está com aquela dor, né? Com aquela... Ele tem algum sentimento de dor que o vizinho botou a cerca para o lado dele, né? Um exemplo, né? Claro. E aí tu vai orientar se ele tem razão e qual é o caminho. E dentre outras coisas, o divórcio que o pessoal procura, e como o advogado é detentor da lei, né? Conhece, né? Ele vai orientar o melhor caminho a seguir. Perfeito, doutor. Doutor Paulo, Dama? Eu acho que tem uma situação... Hoje que a própria tecnologia que é colocada a serviço da disposição para melhorar todos os processos, e só que acontece o seguinte, nós estamos passando uma transição da época que a sociedade, as pessoas não tinham acesso a nenhum tipo de tecnologia, né? Computador, grande parte da população brasileira, ou a maior parte, pode-se dizer, da população brasileira, não tem acesso, ou quando tem acesso não sabe manusear corretamente. E a gente vê que os órgãos, e tanto na esfera privada, que hoje, quando tu busca um serviço, tudo está migrando para o digital, né, o atendimento. E no governo, né, em geral, municipal, estadual e na União Federal, né, isso também acontece, só que as pessoas não estão preparadas para utilizar isso, não têm o conhecimento, não têm o acesso. E como o atendimento presencial diminuiu, a gente, como advogados, nós somos testemunhas disso, né? Que de fato diminuiu muito o atendimento presencial ou deixou de existir, né? Quem cabe fazer esse papel? Quem está fazendo isso? É o advogado. O advogado, além da questão jurídica, da defesa dos interesses dos seus clientes e da sociedade, ele está fazendo um papel administrativo, né? Então, nós, como elementos, como participantes de um conjunto, de uma máquina chamada sociedade, nós estamos contribuindo em muito com esse papel. E veja que essa nossa participação, ela faz com que, por exemplo, na minha área, que é o previdenciário, olha a quantidade de direitos que a gente acaba defendendo, brigando, buscando para os nossos clientes, que dependem de toda essa estrutura que ela hoje não está mais à disposição do segurado, no caso do INSS. Ela está no serviço digital, nas páginas, nos sites, nos aplicativos, mas a grande maioria da população não sabe mexer. Então, cabe aos advogados a fazer esse tipo de serviço também, e a gente está fazendo. Caxias do Sul é uma cidade muito forte em direito previdenciário, né? Além da nossa atuação na defesa dos interesses dos segurados, nós temos advogados que são exemplos, são professores, atuam nessa área da formação e hoje se destacam em nível nacional.
Isso é uma coisa assim que orgulha, que tem que nos orgulhar enquanto categoria de advogados, porque estamos bem representados. Vários professores e advogados com especialização nessas áreas do direito do trabalho, do direito previdenciário, do direito civil, assumiram esse papel e estão representando a cidade. E aí a gente pode ir mais longe, nós podemos colocar, e tomando, por exemplo, de novo a minha área aqui, em 2019 nós tivemos a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência está em discussão ainda no STF, mas no STF há certos pontos em relação à constitucionalidade ou não da reforma. E quem está fazendo essa defesa ou se opondo aos erros que foram cometidos? Os advogados, os institutos, as associações que são formadas por advogados que estão lá defendendo os interesses da sociedade. Porque a sociedade ela não consegue se organizar sozinha. Então, aí é fundamental a participação dos advogados, até porque a gente, como membros da sociedade e como profissionais da área do direito, nós defendemos que todos tenham uma melhoria na qualidade de vida. E muitas vezes isso a gente só consegue com o processo e com a atuação do advogado. O advogado facilitador, né, de buscar isso, independente de quem é o direito que eu estou buscando, né, o direito que a gente está buscando é o direito, não é de quem é esse direito, né. Então, o importante, eu concordo plenamente com o Dr. Paulo Damer, eu acho que é esse o papel, enquanto a gente está lá lutando pelo direito das pessoas, né, independentemente de a gente atuar em processos ou não naquela área, né. Sim. Então, a ferramenta do facilitador, inclusive, né, doutor, para auxiliar os clientes a ter acesso a essa digitalização que o doutor falou. Né? O acesso hoje ele é muito difícil e nós temos que assumimos esse papel, né? Nós, na verdade, os escritórios que atuam nessas áreas, eles acabam fazendo um papel administrativo que antes era feito no INSS. Isso vai passar, né? Porque daqui 10, 15 anos, a maior parte da população já vai estar sabendo mexer. Mas essa fase de transição, nós acabamos ajudando o governo e a sociedade. Perfeito. E agora nós vamos falar, a OAB em si, ela atua não somente assim com advogados, ou para o advogado, ou para o cliente do advogado, né? Nós temos, a OAB vai muito além, né? São muitas camadas, muito além disso. E nós temos propostas da nossa chapa para melhor essa inserção, né, do advogado ou da própria OAB. Vou pedir para o doutor Jardel, por gentileza, doutor, me fala algumas dessas propostas que a OAB tem para, tipo, um todo, assim, para a comunidade, para... Nós temos, dentre as propostas, né, nós temos aí algumas a destacar, e uma que eu acho extremamente importante, que traz um sentimento de pertencimento do advogado com seu órgão de classe, que é a proposta do café da manhã da advocacia, que busca, na verdade, aproximar de fato os profissionais colegas no momento descontraído de nós estarmos juntos, né? Principalmente no momento que nós vivemos, onde a digitalização desses processos nos afastou dos fóruns, né? A gente acaba não encontrando colegas com frequência, muitos colegas a gente acaba até nem conhecendo, né? A gente está mais solitário, né, agora, exato. né? Eu acho que muitas pessoas não se deram conta até mesmo dessa questão da solidão do advogado, né? Muitos advogados têm colegas de escritório, agora o advogado que trabalha sozinho, ele está lá no seu escritório, antes ele ia para o fórum, ele conversava com os colegas, hoje ele já não tem mais este acesso, o advogado parece ser, atualmente, ele não é bem quisto no fórum, né? Então a gente está numa situação que a gente não sabe se a gente pertence àquilo ou não. Então eu acho que esse papel é importantíssimo, né? Essa é uma das propostas da Chapa 12, né? Em defesa da advocacia caxiense e da região também, né? Eu tenho notado isso, que nessas nossas andanças de campanha, né? Nós temos conversado com os advogados. E os advogados relatam, isso nós colocamos como proposta da nossa chapa. Mas esse sentimento a gente tem recolhido agora nos escritórios. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de ir no escritório e
os advogados lá da área trabalhista me comentavam, nós começamos a conversar sobre essa situação, eu estava mostrando as nossas propostas e eles comentaram isso, que houve um afastamento em função de toda essa tecnologia, como tu fala, né? O fórum também restringindo, né? O Poder Judiciário restringindo a participação dos advogados, até a ida, uma série de regras para tu ir até lá, né? Então, os advogados relatavam que há um distanciamento. E esse tipo de atividade, além de reaproximar os advogados, ela tem uma questão fundamental que eu acabei colocando, como que consta na nossa proposta, que não é somente a gente se encontrar, mas ter a oportunidade e principalmente utilizando do conhecimento dos mais antigos, dos mais experientes na profissão, para que a gente possa trocar com os advogados novos, com os jovens advogados e jovens advogadas, a gente possa ter um momento de trocar a experiência. Importantíssimo isso. Então, essa proposta nossa, ela é ampla no sentido de dar essa condição de a gente se encontrar, mas também se utilizar da experiência para que a gente tenha uma advocacia cada vez mais fortalecida. Um momento até meio que descontraído, até por uma questão de aprendizagem, né? De a gente poder trocar ali, trazer algum palestrante para engrandecer esse encontro, né? E proporcionar que os colegas, não só essa troca de experiência entre colegas, mas também acabar que um pouco de experiência também para todos ali, né? E essa troca, principalmente com os jovens, a gente vê essa diferença, né? Muitos advogados mais antigos com os mais jovens, poder se conhecer e trocar essa experiência de processos. Eu acho que este momento seria um momento eu diria que é quase que uma confraternização, para que a gente realmente tenha esse sentimento de pertencimento com a ordem, né? Sim. Exatamente. E voltando ali, como a gente trabalha sozinho, falando da solidão, às vezes surge as dúvidas, né? Às vezes entrou um caso no teu escritório e tu não sabe como agir naquela questão. E se tu tem essa troca com o colega, eu vou perguntar, vou trocar uma ideia. Isso vale a pena, sabe? Veja que, Cláudia, isso é uma dificuldade principalmente dos jovens, né? Porque tu vê, geralmente começam sozinho, às vezes utilizando a estrutura de um colega, ou a estrutura na sua casa, ou da própria ordem, né? Mas a troca de ideias e de experiências é difícil. Então, e essa é uma diferença, inclusive, aqueles que já estão estabelecidos, escritórios grandes, onde a troca de ideias e de pensamentos e de teses acontece no mesmo ambiente. Agora, os jovens advogados precisam desse apoio no começo da carreira para que, inclusive, tenham oportunidade de trocar ideias, né? Até porque é o momento Esse é o papel da ordem também. E é o momento proporcionar isso, dúvida, né? Porque ele não pode errar lá para frente. Ele tem que aprender agora que ele está iniciando, né, a carreira dele, né? Então, ele precisa de ajuda, ele precisa de nós. Esse apoio inicial é fundamental. E essa nossa proposta aí, eu acho excelente. Então, por isso também, de novo, eu digo que eu faço parte desse grupo por causa das propostas. Né? Fantástica, doutores. Essas propostas de fato. Doutora Adriane. Pois não? Eu tenho aqui, eu faço questão de destacar, se vocês me permitem, né? Claro. Tem uma das nossas propostas que ela é de suma importância, sim, porque eu já passei por isso. Eu acho que a grande maioria das pessoas no direito, ela tem uma dificuldade quando está começando. É uma dificuldade tanto do conhecimento, né? Porque a gente sabe muito bem que a faculdade, somente a faculdade, ela não é suficiente na formação, eu acho, de qualquer profissão. Talvez medicina porque tem a residência, mas na advocacia é fundamental tu ter a possibilidade de fazer um estágio, de trabalhar na área e ao longo do tempo, até você escolher uma área de atuação, você vai fazendo advocacia geral, né? Mas para os jovens advogados, a ordem e a diretoria da nossa subseção, ela tem que ter um olhar mais abrangente em relação aos jovens advogados, aos advogados que trabalham sozinhos, né? A gente chama de advogados autônomos, né? Mas não deixa de ser o trabalho só. Eu acho, e nós colocamos isso como proposta, que é
a criação do escritório de gestão, né? Para que a gente possa oferecer ferramentas e capacitação para esses jovens advogadas que estão iniciando, né? Perfeito, doutor. E a gente vai trabalhar nesse escritório a gestão administrativa e organizacional, né? Sobre o fluxo de trabalho, sobre a gestão de tarefas. A gente quer auxiliar que esse advogado que está iniciando, ele tenha um aumento de produtividade. Então, a gente tem que colocar esses elementos para ele. O marketing e a presença digital para advogados, isso é fundamental hoje em dia, que o advogado faça a divulgação de acordo com as regras internas da nossa categoria, obedecendo o estatuto, mas que ele faça a divulgação do seu trabalho. E nós temos que colocar ferramentas à disposição, porque se a gente trabalha coletivamente dentro da entidade, fica mais fácil. E também nós temos que avançar naquelas questões mais administrativas, que todos nós sabemos que os advogados acabam deixando para o segundo momento, que é a gestão financeira Que eu acho que é extremamente importante, né? Todos nós passamos pela faculdade e ninguém nos ensina a cobrar, por exemplo. Verdade. Então, a dificuldade agora eu sei, eu entendo da matéria, eu tenho um cliente que me trouxe uma demanda, eu sei o que fazer, mas e quanto eu vou cobrar? Né? De que forma eu vou cobrar? Como é que eu vou fazer a gestão deste caixa, esse fluxo de caixa dentro do meu escritório? Isso então, é fundamental, tu ter o controle. Primeiro, o planejamento do teu escritório. Né? Saber fazer o planejamento e efetivar, ter o controle financeiro. E nós, advogados, a entidade tem que fazer o trabalho para que o nosso, trabalho, né? Ela tem que colocar as ferramentas e fazer ações, ter ações, no sentido de nós valorizarmos o nosso trabalho. Com certeza. A nossa conversa aqui, grande parte dela demonstra uma situação das nossas dificuldades. Hoje, o advogado que não tem um bom equipamento, que não tem boa internet, bom computador, equipamentos de troca de mensagens... Não trabalha. Não consegue. E às vezes isso no início é muito caro. Então o software, o programa, a capacitação mesmo, pagar cursos, ela fica difícil, porque tu tem as primeiras despesas, as despesas fixas do teu estabelecimento, né? Então a entidade ela tem que de fato oferecer. Nós estamos... Isso é uma das propostas que nós colocamos dentro do nosso panfleto, né, do que a gente está divulgando, uma das propostas fundamentais para que efetivamente a gente tenha auxílio, que a gente reconheça essa necessidade do jovem advogado, de quem está começando e de quem já está trabalhando, mas trabalha sozinho. Eu diria que não é nem só do jovem advogado, mas quase que da classe toda isso, né? A gente teve um exemplo agora da questão das cheias, né? Que a gente ficou com todo esse tempo sem os fóruns abertos. Então, clientes, na época da pandemia, advogados que tiveram dificuldades financeiras, de fato, né? Em razão de não ter um planejamento ou, muitas vezes, de depender daquilo que ocorre no judiciário, né? Então, eu acho que sim, isso é o papel fundamental da entidade de poder proporcionar isso para os advogados. Né? Ajudar, né? Exato. Outro exemplo que eu dou foi quando entrou o EPROC, né? Sim. Quanta dificuldade ali, a gente tinha problema no sistema, né? Não sabia lidar e às vezes tinha que chamar o técnico para achar que era o problema no computador, mas às vezes era a pessoinha que estava atrás, né? Mas, veja que antes do EPROC RS, né, da Justiça Estadual, nós tínhamos o EPROC há muito tempo na Justiça Federal, né? Então, veja que o próprio tribunal demorou muito para implantar, né? Enquanto a gente sofreu com o ET mesmo, né? Os softwares, os programas antigos eram muito piores de trabalhar, né? Mas avançou. E eu vejo assim que não foi só a dificuldade do jovem advogado, alguns advogados da antiga também teve essa dificuldade, porque tu não está acostumado a lidar com eu acho que tem muita digital, coisa ainda, né? Que permanece, viu? Porque o que acontece? Quando o advogado é especializado em determinada área, ele trabalha com o programa do TRT, por exemplo, o outro trabalha da Justiça Federal, o outro do EPROC estadual, né? E tem muita coisa que é novidade, vai sendo aperfeiçoado, né? Quantos escritórios contrataram pessoas para lidar com essa parte? O advogado só fazia a parte
profissional ali da petição, as coisas, e o pessoal escanear, mandar. Teve vários escritórios, né, que entraram com algum... Se eu falar contratação demais, de profissional. Não, perfeito. Viu, troca doutora de ideias Adriana, é se eu importante. falar demais, pode deixar. Mas sabe o que acontece? Campanha é assim, a gente também aproveita a campanha para ouvir as pessoas. Perfeito. Ouvir as demandas, né? Ouvir as demandas, né? Ouvir os advogados. E as pessoas estão falando muito assim com a gente no sentido de confirmar, né? Na época do Dr. Rudimar, que foi presidente, nós tínhamos bastante cursos, Verdade, né, de formação. Tudo isso que a gente fala quando a gente fala em instrumentalizar o advogado que está começando, o advogado autônomo, de colocar programa, de colocar formação, nós voltamos para essa área maior, que é a formação pessoal do profissional. Do profissional. E aí, para nós não é surpresa, eu conheço o Dr. Rudimar desde a época da faculdade, né? E então, o que acontece? Acompanhei, tive a oportunidade de conhecer, e a gente via que, de fato, a diretoria, naquela época, ofertava mais cursos. E a gente precisa retomar. Verdade. Simplesmente retomar. Fazer mais cursos com esse enfoque. E, de preferência, que a gente sabe que a situação não é difícil, que tenha, se não for gratuito, que tenha valores módicos. A ordem dos advogados, ela não precisa dar lucro. Ela tem que funcionar bem, mas o investimento ele tem que ser feito. Sim. É o investimento que volta para o nosso colega. Inclusive, até dentro das propostas do fortalecimento das comissões aí mesmo, que mesmo uma situação não é um curso de formação, mas uma troca de experiências e de informações entre os colegas nessas comissões, extremamente importante. Eu sou exemplo disso, eu participei de comissão que enriqueceu muito o conhecimento, principalmente pelo fato de estar atuando ali com colegas que estão dos dois lados nos processos, né? Então, eu entendo que essas propostas todas são fundamentais para trazer essa experiência novamente para os advogados. Perfeito. E com relação a essas iniciativas que são fantásticas, essas propostas da chapa, inclusive eu vou fazer antes um adendo aqui. Nesse caso dos escritórios, de fortalecer o jovem advogado, não só o jovem, né? Tem muita gente que está aí há bastante tempo também que continua peleando, como diz o gaúcho, e eu vejo isso até na questão de honorários, de cobra de consulta, né? Isso é bem importante, né? Porque às vezes a gente percebe que o colega faz ali uns... vou ligar no outro advogado. Quanto que o doutor cobra? Não, vou lá ver no outro, né? Exato, então isso é bem muito. importante. Vai fazer uma pesquisa, Exato, né? Porque ninguém pergunta para um médico particular, é de graça, tu cobra consulta, é meio que óbvio, né? E para nós, às vezes... Essa categoria aí que tu citaste, na verdade, você paga antes de conhecer o profissional. Exatamente. Você agenda, vai no atendimento ali, paga e depois você vai conhecer o profissional. Com os advogados é bem diferente, né? Nós acabamos atuando bastante antes para até fechar um contrato, né? Verdade. Mas é isso que a gente falou. É fundamental que a gente respeite a nossa tabela. O fortalecimento da própria classe, né? Se nós não fortalecermos, né? E até para dar uma visão de sociedade, da nossa importância para a sociedade. Porque hoje, dificilmente a pessoa vai pesquisar a doença dela lá no Google e saber qual é a doença que ela tem e se autotratar. É verdade. Não existe. Agora, o advogado, eles vão buscar inúmeras possibilidades e muitas vezes já nos trazem ali, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Sim, aproveitando esse gancho então, doutor, como que o doutor vê o impacto dessas propostas hoje para o futuro da advocacia e da sociedade como um todo? Eu acho que, eu diria que não só o impacto para o advogado, mas sim o impacto para a sociedade mesmo, né? Porque a qualificação do profissional, ela automaticamente vai trazer um melhor serviço para a própria sociedade, né? Certo. Se eu estou proporcionando que o colega advogado esteja lá na ordem, trocando experiências, participando de alguns cursos de formação, melhorando a sua capacidade técnica, isso tudo vai impactar para a sociedade, né? Então, ninguém está aqui querendo
que tem um processo lá com um colega que ele está com dificuldade de entender o que está acontecendo. Então, muitas vezes a gente tem que entender também qual é o problema que essa pessoa tem de buscar esse conhecimento. A gente sabe que muitos cursos são caríssimos, né? Então, para a gente ter uma formação melhor. Então, se a própria entidade proporciona que o profissional tenha acesso a isso, né? Usando a própria ESA, né? Com cursos, a gente vê que tem cursos de muita qualificação, os cursos da ESA proporcionados pela ordem estadual, então trazer essas possibilidades para dentro da subseção daqui. Então eu vejo que esse impacto ele é extremamente positivo, não só para os colegas advogados, mas também para a sociedade em si. Né? Verdade, até na época da gestão do Dr. Rudimar, a qual eu participei, existiam muitas atividades assim, em prol do advogado, além de cursos com a maioria gratuito, outros com valores bem irrisórios, assim, né? Tinha também comissões que tinham estudos. Eu me lembro quando eu entrei na Jovem Advocacia, ainda nós estudávamos juntos, fazíamos assim, tipo uma mini monografia, sabe? Para se ajudar ali. Então, essa troca é muito importante, né? Tanto que a gente não ganha R$1 participando da OAB, muito pelo contrário. Exatamente. A gente gasta, a gente despende o nosso tempo, deixa o nosso escritório, nossos clientes, mas é fantástico por conta desse network, também em prol da própria advocacia, do próprio advogado, né? Esse olhar mais humano, vamos dizer assim. E, doutor Paulo, vou tirar o doutor, né? Vamos deixar o negócio aqui só mais Paulo, informal. Paulo, meu amigão. Como que a caixa de assistência, né? Como que tu vê, assim, o que tu pode me falar sobre o papel dessa caixa de assistência e quais as propostas e projetos da Caixa para a nossa nova gestão aí? Tema extremamente importante, né? Para o advogado conhecer também isso. Né? Bom, seguinte... Eu sou o candidato a delegado da Caixa de Assistência. Como eu falei, eu já tenho uma experiência muito grande na administração pública, isso me ajuda bastante a destinar um bom tempo para que a gente faça um trabalho em conjunto com a diretoria da subseção, no sentido de a gente trazer mais serviços para Caxias. Uma das coisas que eu constato é que nós temos um problema de comunicação grande com os nossos advogados, com a nossa categoria. Concordo. E isso é uma das coisas que nós vamos ter que trabalhar aqui como delegado para que a gente consiga, ou vamos fazer uma forma de censo, ou vamos fazer um contato com os advogados no sentido de que, de fato, a gente tenha como se comunicar. Hoje, é claro que eu não vou querer entregar um panfleto para o advogado, esperar que o advogado venha até a ordem, até a nossa sede, para dizer quais os serviços que a gente tem na Caixa de Assistência, né? Mas eu tenho que mandar mensagem para ele, através do WhatsApp ou através do e-mail, e isso nós precisamos ter um cadastro efetivo, né? Que funcione e que a gente possa ofertar. O importante é que o advogado saiba quais são os serviços que a gente tem. Então, uma das coisas fundamentais que tem que mudar é essa comunicação com os advogados. E eu pretendo fazer isso junto com a diretoria, né, em parceria com a OAB, porque sou um representante, se a chapa for eleita, eu seria um representante da Caixa aqui na cidade. Mas o trabalho, e já é tradição na nossa ordem, de a gente fazer um trabalho em parceria. Né? Essa parceria tem que existir para que a informação chegue no nosso principal interessado, que é o advogado e a advogada. Então, isso é uma coisa fundamental. Por que eu digo isso? Porque hoje essa comunicação, essa informação, ela depende de você, advogado, buscar essa informação. No meu entender, ela não é suficientemente divulgada. Então, nós temos que divulgar e dizer, olha, o serviço existe. Mas, além disso, eu acho fundamental que o delegado da Caixa tenha uma parceria com a seção estadual, né, com a Caixa Porto Alegre, para que a gente consiga, de fato, aumentar a quantidade de serviços. Tem que trazer serviço para Caxias. Ampliar, né? Ampliar.
ampliar e trazer de fato o que não ainda é feito, a gente possa trazer mais. E aí a gente vai avaliando, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas o advogado não usa. Ele não usa se não está conhecendo. Aí que tá. Ele não usa se não é ofertado. Exatamente. Então, nós temos que fazer essa oferta. Então, isso tem que mudar. Eu sei que isso tem que mudar e tem que ofertar. Talvez mensurar, inclusive, porque muito provavelmente essa informação não está sendo eficaz, né? Porque a gente conversa com colegas, muitos que sequer conhecem a Caixa. Exato. Não sabe qual é o serviço que a Caixa presta. E às vezes a gente fala, não sabia que tínhamos isso, né? Que tínhamos isso para o advogado aqui tão próximo. Então, essa divulgação e essa busca de serviços, né? Complementando aí, então... essa situação toda trazida para o colega e esclarecendo, né? Nos momentos aqui, a gente vive momentos bastante complexos, né? Para as próprias questões mentais da sociedade. E o advogado também, ele é um ser humano, por mais que não pareça, né? Mas ele precisa disso, né? A gente precisa informar melhor quais os benefícios da Caixa de Assistência, o que pode ser utilizado. Nós precisamos informar melhor, divulgar melhor, trazer o advogado até a nossa sede. Nós temos uma sede maravilhosa. Precisamos fazer com que os advogados e advogadas utilizem mais. Né? O advogado, os cursos com a Caixa de Assistência. Ele precisa saber que ele pertence àquilo, né? Esse sentimento de pertencimento até próprio pela sede, né? De poder ir lá, ser bem recebido lá, saber do que os serviços que estão sendo proporcionados lá. E em relação à Caixa de Assistência em nível estadual, nós não podemos ficar dependentes disso. Nós temos que ir lá negociar com a direção, com a diretoria, trazer mais serviços para cá e nós fazermos o papel de delegado aqui, de divulgação, de fazer com que as pessoas possam utilizar mais todos os serviços que a Caixa de Assistência tem à disposição. O fundamental é isso. Perfeito. E depois a gente vai avaliando com o passar do tempo. Mas é trazer mais serviços, principalmente... Eu vejo uma reclamação muito grande que em Porto Alegre tem muito, aqui tem muito pouco. Então nós precisamos clarear isso e divulgar melhor, trazer para cá essas ações. A gente tem que fazer valer. Somos a segunda cidade do estado aí, não nos é proporcionado tudo que proporciona aos colegas, né? Quem já visitou a OAB Cuba em Porto Alegre também é sensacional o local, né? Eles têm até sede, né? Piscina e coisa arada. Ai, nossa, e eu acho também que tem que ter a retomada de alguns serviços que foram retirados, né, da Caixa de Assistência. Então, isso a gente tem que requerer, né, que isso volte para nós advogados, né? Como o doutor falou. E outro fato que o advogado, ele não tem conhecimento dos convênios que a gente pode ir lá na farmácia, que nem eu vou na Panvel, eu sei que eu tenho desconto na Panvel. Raia também tem na bastante Raia. desconto. Então, assim, tem bastante. vários lugares. Mas veja que isso, na verdade, é aquilo fundamental de um clube de... A gente também tem isso. Eu utilizo muito essa questão da farmácia, né? Onde a gente tem um desconto já automático maior que o comum. E eu fiquei sabendo disso na própria farmácia, porque eu nunca tive essa comunicação da própria OAB essa é a comigo. falha, Exato. sendo que é um aí eu vejo a falha da comunicação. Por exemplo, a questão dos auxílios, né? Os advogados, a nossa classe, a nossa Caixa oferece uma série de auxílios, auxílio especial, auxílio cirúrgico, hospitalar, funeral, natalidade, maternidade, solidário, oncológico, inclusão, de proteção. Sim. Mas isso tudo é pouco divulgado. Exatamente. Né? A própria questão a gente tem que estar atento, eu vou estar muito atento a isso, quero ajudar o Rudimar nisso, que é a questão das ferramentas que a gente vai ter e elas têm que estar sempre atualizadas, computadores, programas. Nós temos que ir a Porto Alegre e reivindicar, trazer recursos para cá. É assim que funciona. Verdade. E se a gente conseguir fazer isso, nós vamos dar um retorno muito bom para a nossa categoria. E o empenho, com certeza, nós vamos ter. Esse é o sentimento do advogado, né? Ver que alguém está lutando por ele aí pela nossa categoria também. E o senhor vocês visam um impacto com essas melhorias? Eu acredito que se a gente fizer diferente do que está sendo feito, de fato nós vamos ter um impacto. Porque tudo isso que a gente falou, a gente depende do quê? De esforço, de buscar a mudança, né? De buscar o recurso e de implantar.
E isso a gente está disposto. Nós temos uma chapa, os componentes, uma equipe que ela tem... E veja, né, Menta? Sim. Hoje é fundamental a gente ter a participação do jovem. Porque é isso que eu falei, da questão do... Nós temos bastante... Nós somos uma chapa que tem a participação de advogados mais experientes, mas também muitos jovens. Nós temos, dentro da nossa chapa, jovens que entendem muito da tecnologia, Verdade. né? E isso faz com que a gente fique atento às novidades e que nós temos que buscar isso. Então, tanto a Caixa quanto a diretoria, elas têm que trabalhar para que o advogado, lá na nossa sede, tenha condições efetivamente de usar e usar bem, né? Esse impacto eu vejo já na melhoria na divulgação desse serviço. Porque eu volto a falar, se a gente conversar de cada 10 colegas, eu acredito que 8 não saibam quais são os serviços que a Caixa proporciona para o advogado. Exato. E nós falamos bastante em pluralidade na nossa chapa, né? De raça, né, amiga? Enfim, de orientação sexual. Mas tem algo muito importante que agora, vendo os colegas falarem, que é uma pluralidade também de profissões, né? Nós temos especialistas em direito digital, tanto, claro, enfim, contratados, mas a gente tem feito... modéstia à parte, uma campanha sensacional, maravilhosa. E com na a digital. Prata da casa. E com a prata da casa. Exatamente, isso é importante, né? E de outras áreas também, né? Direito médico. Então, a nossa chapa, ela realmente está bem diversificada nos aspectos, vários aspectos, né? Sim. Não só nesse aspecto de cor, de orientação, enfim, que também é muito importante, né? Essa reunião de habilidades, né, diversas dentro dos próprios profissionais, importantíssimo, né? Até para a gente mesmo ter conhecimento dessas habilidades, Claro. que muitos colegas saber que esse colega consegue atuar dessa forma, né? Com certeza. Então essa reunião é extremamente salutar mesmo para a composição, né? E daí pode sair muitos cursos, muitos treinamentos, Exato. né? Muitas vezes a gente pode estar com o profissional aqui dentro de casa para poder proporcionar essa formação dos colegas, né? Verdade. E valorizar isso, né? Quando está aqui, não só o que vem de fora. É verdade. E tem ferramentas sensacionais que a gente não utiliza, né? Falando por mim, até no próprio WhatsApp ali, tem várias coisas que tu pode fazer para ajudar no teu trabalho diário, de avisos, enfim, avisos tudo bem, mas formas de atender, de automático, direcionar, de repente no escritório, tudo isso que eu converso, uma leve conversa, uma rápida conversa com a colega, a doutora Renata, né? Eu já consegui perceber que tá tudo ali no meu iPhone. Isso a gente tem que profissionalizar a divulgação dessas informações, as ferramentas. E essa diretoria, ela tem que pensar assim, ela vai estar à disposição, vai estar lutando pela categoria e também buscando colocar novas ferramentas para que a gente tenha aquilo que a gente disse, efetividade no trabalho, que a gente consiga produzir mais, né? E também ter o retorno que todo profissional almeja, né? Isso aí. Então, agora eu vou pedir para os colegas, que nós já estamos, não parece, mas já estamos há quase uma hora aqui. Né? Passa rápido. Passa muito rápido, né? Quando a gente fala do que a gente gosta, do que a gente já é acostumado, passa muito rápido. Eu vou pedir para que cada um deixe uma mensagem para os nossos eleitores, para os nossos colegas e os nossos telespectadores. Começando, então, aqui à minha direita, doutor Jardel. Vamos lá. Então, assim, primeiro... Quero saudar os colegas, poder participar desse bate-papo com vocês aí, essa troca de experiências e informações e mostrar o quanto eu estou contente de participar, né, dessa campanha com esses colegas todos reunidos e mostrar para os colegas que estão nos assistindo que a gente às vezes também muito reclama do nosso órgão de classe, né, mas o que a gente faz para melhorar isso? Eu acho que eu falo por mim mesmo como exemplo. Eu sempre fui muito combativo a isso. Então, eu acho que chegou o momento de a gente participar. Vamos conhecer nossas propostas aqui, vamos nos auxiliar nisso. Não é porque nós estamos trazendo algumas propostas que isso é o que a chapa pretende fazer. Vamos ouvir os colegas, é o momento de participação. Então, é importante que todos nós tenhamos esse engajamento
na divulgação das nossas propostas, da nossa chapa, de participar dos nossos eventos, até para aproximar todos nós aí e poder, afinal de contas, ao fim e ao cabo, aí todo mundo está buscando um momento melhor para a nossa classe. Então vamos divulgar isso, vamos combater algumas desinformações também, né? E vamos levar adiante essas propostas aí. Convido todos a nos procurar nas redes sociais, aí. Sigam o nosso Instagram e vejam as nossas propostas, vejam quantos colegas engajados nessa nossa luta aí para tentar melhorar a nossa classe. Então, eu quero deixar aqui a minha satisfação de ter participado e de estar participando dessa chapa. Perfeito, doutor. Doutor Paulo? Quero agradecer a oportunidade, agradecer aos meus colegas de chapa, né, porque todos estão tentando influenciar, trabalhando para que as coisas aconteçam. Então, a participação... Primeiro, agradecer essa participação de todos, então. A gente só constrói se houver um trabalho coletivo, né? Ninguém faz nada sozinho. Agradecer ao Dr. Rudimar, né? O Dr. Rudimar já foi presidente da ordem, é uma pessoa séria. Isso está sendo nos passado pelos nossos colegas que a gente tem visitado. Ele se desprendeu das suas questões, aceitou novamente concorrer. Isso é muito importante porque ele é uma pessoa séria, uma pessoa que se dedica ao que faz, né? A participação dele na ordem, na outra vez, foi muito importante e ele é lembrado pela essa seriedade e competência na administração da nossa subseção. Então, um agradecimento especial a ele. E dizer que eu, particularmente como delegado, né, candidato a delegado da Caixa de Assistência, eu quero me dedicar muito para que a gente tenha efetivamente fruto dessas coisas que a gente está plantando agora. E nessas andanças que a gente tem feito na campanha, a gente tem tido a oportunidade de verificar que a advocacia caxiense é uma advocacia de gabarito, de primeiro mundo. Ela está bem instalada, ela está bem preparada. A gente tem passado nos escritórios, os nossos colegas investem naquilo que a gente faz. Outro dia, nós entramos no escritório, o colega era 9h30 da manhã, estava com um livro aberto e fazendo anotações sobre a tese que ele ia defender na parte da tarde. É esse o nosso trabalho. Nosso trabalho é estudar. E a advocacia, estudar e colocar em prática isso que a gente pega no dia a dia aí, né, e faz. Mas eu vejo que a advocacia caxiense, como eu dei aquele exemplo também dos professores, das pessoas que estão fazendo live, das pessoas que estão ensinando, das pessoas que estão escrevendo, e nós temos tudo isso em Caxias. Então, nós temos que nos orgulhar. E nós, enquanto equipe, time, grupo, nós queremos ter um trabalho melhor dentro da nossa ordem. E, por isso, a gente pede o voto na Chapa 12. Obrigado, Adriane. Perfeito, doutora. Eu quero agradecer a todos também e convido a todos os colegas advogadas e advogados a participarem, a se envolverem, a construírem, junto com a OAB e a Caixa de Assistência de Advogado, cada vez mais alinhada com as necessidades da nossa classe. No dia 22, então, eu peço o seu voto. Vote Chapa 12 em defesa da advocacia. Perfeito, doutor. E eu quero agradecer, então, a vocês, meus queridos colegas e amigos, Jardel, Paulo, Clau, e também o doutor Rudimar, que me convidou para compor novamente essa chapa, que ele está aqui, está escondido, está nos bastidores, mas ele está aqui. Agradeço o pessoal da produção, cinegrafistas, e agradeço também você, telespectador, que nos acompanhou até agora, e você que é advogado, vote na Chapa 12. E esse é o 12 Pod, o podcast da Chapa 12. Muito obrigada.